Bom dia. Vamos dar início aqui à segunda mesa da parte da manhã. A gente vai ouvir, né, a Isadora Urbano e o Sérgio Alcides. Eu vou começar apresentando a Isadora, que é doutoranda. Eu vou falar aqui com muito orgulho, minha orientanda. Realmente é uma coisa que eu acho assim, um privilégio, um luxo. A Isadora é muito incrível. A Isadora trabalha com teoria da literatura e literatura comparada e teoria da ficção. Ela faz o doutorado dela sobre o Frank Kermode e fez o mestrado sobre Angela Carter. O professor Sérgio Alcides, né, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é autor, né, de vários livros, entre eles Armadilha para Ana Cristina e outros textos sobre poesia contemporânea, a crítica literária brasileira em perspectiva, e também Estes Penhascos. O Sérgio se interessa, né, seus projetos de pesquisa se concentram na poesia brasileira, com destaque para as obras de Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Ribeiro Couto, Manuel Bandeira, Ana Cristina César, além de atuar nos debates teóricos entre história e ficção. Então, a gente vai começar ouvindo a Isadora. Obrigada. Primeiro, queria agradecer o convite da Aline, do Roberto, Emílio, também aos colegas, né, o Pedro, a Rafa, todo mundo que está assistindo. Está sendo super legal esse evento. Então, já agradeço também a vocês pela atenção nos próximos minutos. Eu vou ler um texto que eu escrevi, vou tentar ler um pouco mais depressa para não atrasar ninguém, mas se tiver depressa demais e acharem que está ruim, aí eu leio mais devagar e a gente atrasa, não tem problema. Já está na menor altura. Assim? Melhorou? Gente, vocês me veem aqui de trás? Bom, o meu objetivo com a apresentação de hoje é explorar alguns aspectos do que eu entendo como uma teoria latente da ficção, elaborada pelo autor Wallace Stevens nesses poemas que são de Notes Toward the Supreme Fiction. Em especial, né, uma teoria que é complementada pela obra ensaística do poeta, com os textos de The Necessary Angel, que é uma coletânea de ensaios, e alguns ensaios da obra póstuma. Apesar de uma imprecisão conceitual e, claro, de uma ideologia humanista bastante liberal, essas ideias são bastante fecundas para o campo da teoria da ficção, e por isso eu quis abordá-las. Eu vou começar apresentando brevemente o poeta, apesar de ele já ser muito conhecido. Stevens nasceu em 1879, na Pensilvânia. A maior parte da vida ele trabalhou numa empresa de seguros, onde ele foi super bem sucedido, e buscou separar muito categoricamente o trabalho e a vida pessoal da sua poesia. Ele nunca tentou viver da poesia. Talvez por isso também foi considerado um poeta filosófico, apesar de ele mesmo rejeitar o título, e vocês já vão entender por quê. E morreu em Hartford em 1955, aos 75 anos, em plena produção poética. Um dos temas principais de Stevens foi a busca de sentido num mundo sem Deus. A questão poderia ser colocada assim: se não há um Deus, é o homem quem tem que criar um sentido, uma validação da vida. Stevens recusava a possibilidade de simplesmente descrer. Para ele, era preciso acreditar em alguma coisa, e mais que isso, era preciso acreditar em alguma ficção, pois todo sentido já seria uma ficção. E a crença final, eu cito, deveria ser numa ficção. Notes Toward the Supreme Fiction, ou Apontamentos para uma Ficção Suprema, como traduziu Paulo Henriques Brito, daqui em diante eu vou chamar só de Notes, é um conjunto de 30 poemas que não tem títulos individuais, cada um 7 estrofes de 3 versos, divididos em 3 seções, que são para Stevens desenvolvimentos dessas notas em particular. Esse título, aliás, muito interessante, porque não sugere um livro de poemas, mas um esboço de um estudo, né? Notas, apontamentos. A primeira edição dessa coletânea foi publicada em 1942, à parte, e depois foi incluída em Transport to Summer, que é um livro de 47. As seções ou notas são, primeiro, deve ser abstrata, it must be abstract. Segunda, deve mudar, it must change. E terceira, deve dar prazer, it must give pleasure, que definiriam as características da ficção suprema nas palavras do poeta, como Stevens descreveu na carta aos seus editores.
Infelizmente, é claro que eu não vou ter tempo de ler e comentar cada um dos poemas, então fiz uma pequena seleção e alguns fragmentos também que vão aparecer. E o primeiro poema, que abre o Notes, eu vou ler com vocês agora. Eu vou ler a tradução, mas deixei o texto também em inglês. Quem lê em inglês, acompanhe. Começa, Efebo, percebendo a ideia desta invenção, deste mundo inventado, a noção inconcebível de sol. Tens de voltar a ser ignorante, e ver com o olho ignorante o sol, e vê-lo com clareza em sua ideia. Jamais suponhas uma mente inventiva como fonte da ideia, nem cries para ela um senhor volumoso envolto em fogo. Que limpo é o sol se visto em sua ideia, lavado na limpeza mais remota de um céu que nos baniu e a nossas imagens. Se morre um deus, os deuses todos morrem. Que Febo jaza na colheita umbrosa, que durma e morra no umbroso outono. Febo morreu, Efebo. Porém, Febo era nome de algo inominável. Havia um projeto de sol e há um projeto de sol. Não pede o sol que ostenta ouro um nome, e sim ser na dificuldade plena do que é ser. Bom, meu objetivo aqui não é fazer uma crítica dos poemas, e sim de abordar esses aspectos de Notes que desenvolvem as tais características dessa ficção suprema. Então, eu vou fazer uma leitura do poema em alguns momentos específicos e não um close reading, apesar de ser um certo desperdício. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é esse apelo do eu lírico, ou eu do poema, como vocês preferirem, a esse Efebo, que é o tu do poema, para que ele perceba a condição inventada do mundo. Como ele diz, começa Efebo percebendo a ideia desta invenção, deste mundo inventado. É parte da visão de Stevens a compreensão de que o mundo que nós percebemos não é um mundo nu, né, mas um mundo que é sempre recoberto por um véu fictício de interpretações e representações culturais e, claro, percepções pessoais que alteram a nossa forma de interagir com ele. Ele continua, tens de voltar a ser ignorante e ver com o olho ignorante o sol e vê-lo com clareza em sua ideia. Mas de que tipo de ignorância se trata? Me parece que essa ignorância, nesse contexto, se aproxima de um despimento dos conceitos, de uma frescura para olhar as coisas, buscando percebê-las para além de ideias herdadas e enraizadas. Seria uma ignorância que a gente poderia chamar, com todas as ressalvas, de socrática. A assunção dessa ignorância seria um requisito básico que essa busca da ficção suprema exigiria. O poema prossegue com jamais suponhas uma mente inventiva como fonte da ideia, o que poderia ser lido como jamais suponhas um Deus como inventor desse mundo, ou ainda como jamais suponhas ser você mesmo ou sua mente a inventora de todas as coisas. Que limpo é o sol, se visto em sua ideia, ele acrescenta. Haveria, portanto, um mundo real, um sol limpo, embora nós nunca o vejamos sem o intermédio dessa mente que interpreta. Mas esse real é anterior a nós e às nossas interpretações, e é a partir dele que se opera a abstração da poesia. Eu vou voltar a essa ideia mais à frente. A continuação do poema joga com essas imagens de deuses, em especial de Febo, Apolo, Deus Sol, né, não por acaso. Febo, nome de algo inominável, que seria aqui o sol em si, livre do seu nome, inapreensível, alguma coisa como a coisa em si kantiana, mas também um resto indizível daquilo que o mito carrega. Febo, diz o poema, morreu. Fica implícito porque ninguém mais acredita em Febo, é uma representação que não tem mais força. E se morre um deus, os deuses todos morrem. Isto é, não só Febo morreu, como tantos outros mitos e imagens caíram por não mais satisfazerem as nossas necessidades explicativas e imaginativas. E nem mesmo Deus cristão segue ocupando esse lugar filosófico de centro que já teve, já que a modernidade traz consigo uma secularização e ceticismo. As últimas linhas do poema encerram com a constatação: não pede o sol que ostenta ouro um nome, e sim ser na dificuldade plena do que é ser, que traz um eco do chamado inicial à ignorância. Bem, uma vez que essa procura da poesia ou da ficção suprema nos exige um estado de ignorância intencional, a partir da qual buscar uma nova apreensão do mundo, desse real, parece quase natural que a gente leia, em Deve Ser Abstrato, poema 3, os versos The poem refreshes life so that we share for a moment the first idea. O poema vivifica a vida e nos permite, por um momento, ter a ideia primeira, que abre o poema e que tem esse verso final, o absurdo da vida com a estranha relação nos punge. Essa vivificação da vida, em inglês, esse verbo refresh, que traz a ideia de atualizar, de refrescar,
aqui aparece ligado à capacidade criativa da qual a gente participa ao compartilhar por um momento dessa chamada ideia primeira, ideia ligada a um nonsense, a um absurdo próprio da vida, e que reaparece em outros poemas de Notes, e que parece indicar também as próprias coisas, sendo o próprio poema mundo, estou pensando dessa maneira, a ideia primeira a partir da qual a gente pensa e sente. O poema 4, de Deve Ser Abstrato, pavimenta um pouco o caminho para essa interpretação. Ele começa dizendo: a ideia primeira não foi nossa. Adão, no Éden, foi pai de Descartes, e Eva fez do ar um espelho de si própria e de seus filhos e filhas. Não são gratuitas essas menções a Adão e Descartes. Adão, claro, seria o único homem a poder ter visto o mundo com olhos frescos, sem antepassados e sem herança cultural, e é considerado o primeiro nomeador. Descartes, seu filho, nesses versos, duvida de tudo que já aprendeu e assume um ceticismo radical que, ao menos provisoriamente, o leva a duvidar do próprio mundo. Nas suas meditações, aparece, inclusive, essa noção de ideia primeira, e eu vou citar o trecho, em que ele diz: e mesmo que possa acontecer que uma ideia origine uma outra ideia, isso não pode estender-se ao infinito, mas é necessário chegar a uma primeira ideia, cuja causa seja como um padrão ou original. Está nas meditações. Stevens, com essa expressão ideia primeira, metaforiza esse real que nos precede, que não é criado por nós e nem equivale a nós. Em dado momento, o poema diz: mas a primeira ideia não era dar às nuvens forma de imitação, nos precederam as nuvens. Mais que isso, ele estabelece a existência nesse real como a origem do poema, como a gente lê nos versos seguintes: daí nasce o poema, de vivermos em lugar que não é nosso e não é nosso, e é duro, dias de ouro não obstante. Seria o caso de compreender, então, que para Stevens, embora o mundo em que se viva seja a mente, já que ela é essa mediadora entre as percepções e as ideias, esse mundo seria, na visão de Stevens, e deve ser, baseado no real, baseado no mundo físico, como nós lemos em alguns dos seus adágios. Por exemplo, o real é somente a base, mas é a base. E no poema Esthétique du Mal, que ele diz: a maior pobreza é não viver em um mundo físico. Não à toa, o poema 4 vai dizer mais à frente que nós somos mímicos e as nuvens pedagogos. Nós representamos o mundo e aprendemos com ele, não o contrário. Ou seja, ele está negando em alguma medida essa ideia de que nós inventamos o mundo, nós descobrimos o mundo, seria o caminho mais adequado aqui. Para Stevens, justamente porque o real é a base da poesia, ela deveria descobrir e não inventar a verdade. E aqui existe uma proximidade com a ideia de aletheia, que indica esse desvelamento. Enfim, esse ponto de ancoragem no real me parece importante, e é porque o Stevens não perde ele de vista que a sua poética não se transforma num escapismo que barateia a discussão. Stevens chega dizendo em um dos ensaios que o processo poético é psicologicamente um processo escapista, e que as suas próprias observações sobre resistir ou escapar da pressão da realidade significam escapismo. Mas ele mesmo acrescenta que o sentido pejorativo de escapismo se aplica somente aos casos em que o poeta não se liga à realidade, onde a imaginação não adere à realidade, o que da parte dele seria fundamental. Seria um exemplo de um modo pejorativo de escapismo para Stevens a metafísica, que escapa das pressões da realidade se desancorando dela, ou seja, formulando um mundo fora do mundo. Mas ele afirma, no ensaio, eu vou traduzir o título para não ficar lendo em inglês, a figura do jovem como poeta viril, que essa concordância com a realidade, na concordância da realidade, nós deixamos de ser metafísicos. E ele ainda arrisca uma conclusão ousada, ele diz: e tendo deixado de ser metafísicos, nós não começamos a pensar na possibilidade de a poesia ser apenas realidade, no fim das contas, e que a verdade poética é uma verdade factual? Ou dizendo de outra maneira, extrapolando, se a poesia puder descobrir a realidade e não se distanciar dela, a verdade descoberta pela poesia não vai ser uma verdade factual? Aqui nós nos aproximamos de um tópico essencial nessa teoria de Stevens, que é a relação entre a poesia e a filosofia, nas suas diferentes formas de abordar a questão da verdade. Nesse mesmo ensaio, Stevens defende que não só a poesia está em pé de igualdade com a filosofia na sua busca pela verdade, mas que seria até mesmo, expressão dele, superior a ela. Em Stevens, a filosofia está para o intelecto como a poesia para a imaginação. E nos seus textos, poesia, imaginação e ficção
se confundem, né? Na leitura do John Irving, eles são intercambiáveis. Acho que não chega a tanto, mas existe uma imprecisão em relação a esses termos. Mas a poesia seria superior à filosofia porque, no seu entendimento, a filosofia falha nos seus próprios termos. Ela nos leva ao ceticismo, enquanto a poesia nos restauraria a confiança no mundo. No mundo moderno de Stevens, uma vez que nós perdemos essa confiança de que qualquer filosofia singular poderia ser uma palavra final em termos de verdade, a gente não se sente confiante de que a verdade seja algo acessível, algo a que se pudesse chegar, como afirma Brent Callar a respeito do pensamento de Stevens. Para o poeta Stevens, os conceitos filosóficos vão ser sempre insuficientes na medida em que buscam ou buscariam uma estabilidade que não corresponde a um estado que é sempre cambiante da realidade. E, na sua forma de entender, o que a filosofia busca é se aproximar da verdade por meio da razão. Essa definição é dele. Ainda que ele mesmo reconheça que é uma definição meio que por conveniência, ou seja, né, que não é abrangente, aprofundada. De todo modo, a busca pela plena satisfação da razão seria uma busca fadada ao fracasso, já que a vida e a realidade seriam amplas demais para que uma só teoria pudesse dar conta delas. E o fracasso das ideias racionais em satisfazer a razão, na leitura de Stevens, nos levaria à descrença. Já uma ideia imaginativa que não satisfizesse a imaginação nos levaria apenas ao tédio. E, por outro lado, eu cito uma passagem dele, se uma ideia imaginativa satisfaz a imaginação, para nós é indiferente o fato de ela não satisfazer a razão, embora possamos conceder que ela seria completa enquanto ideia se, além de satisfazer a imaginação, também satisfizesse a razão. Por isso, o filósofo terminaria em desespero e o poeta na sensação de realização. E daí a suposta superioridade da poesia em relação à filosofia. Embora Stevens tome esse partido da poesia sobre a filosofia na busca pela verdade, para ele essa verdade, esse desvelamento operado pela poesia teria uma natureza própria. Aqui aparece, então, essa ideia de verdade poética, é um termo mais específico. Uma verdade que se daria em passos leves, sem essa fundamentação exigida pela filosofia. Seria uma verdade vivida, experimentada, e à qual não se chega por meio nem de experimentos, nem apenas de ideias racionais. Ela é verdade, então, no sentido fraco. Ela não tem o rigor epistemológico para ser considerada, conhecimento no sentido filosófico forte. Mas é um modo de verdade, ainda assim, a ser considerado. A palavra-chave aqui é trouvaille. Trouver, em francês, é o verbo para achar ou encontrar. Então, achado ou epifania poderiam ser opções de tradução para trouvaille. Já vi também descoberta feliz, é uma boa tradução. Stevens a menciona assim mesmo em francês em um dos adágios, em que ele diz: as aquisições da poesia são fortuitas, trouvaille, e daí a sua desordem. Trouvailles são descobertas fortuitas, casuais, extremamente contingentes da poesia, cujo impacto, contudo, seria o de uma confirmação, uma autorização da vida. Trouvaille, como efeitos da poesia, não são argumentos e nem podem ser demonstrados. Eu leio nessa chave os versos do poema 7 de Deve Ser Abstrato. É bom ser como se é sem o gigante, pensador da ideia primeira. A verdade depende, talvez, de um passeio em torno ao lago. Talvez momentos haja de acordar, extremos, fortuitos, pessoais, nos quais, mais que acordamos, instalamo-nos à beira do sono, qual num monte, e divisamos academias como estruturas na névoa. Perhaps the truth depends on a walk around the lake. Né? Talvez, a verdade depende, talvez, de um passeio em torno ao lago. É uma imagem forte e sintética para ilustrar esse estatuto da verdade poética. Nós não estamos aqui na Torre de Marfim, nem no monastério, nem nas academias, nem na frente de um notebook. Enfim, nós não estamos... Opa, desculpa, gente, meu texto fechou. Só um segundo. Falei que não estava na frente do notebook, né? Ele se revoltou. Um minutinho, gente. Enfim, né, achei aqui de volta.
Nós não estamos centrados numa busca de racionalização e nem abrimos mão do mundo. Estaremos no lugar da experiência, no contato com as coisas, numa fruição que é também corporal e que teria um quê de sem sentido mesmo. Quanto a esses momentos de despertar, que ele caracteriza extremos, fortuitos, pessoais, eles parecem, por causa dessa caracterização, momentos de trouvaille, momentos dessa súbita compreensão que são atravessados antes pela descoberta poética que por um percurso sólido de demonstrações. Stevens insiste na ideia de que a poesia não é uma busca de verdades racionais. Como eu já mencionei, esse seria o papel da filosofia para ele. Em mais um dos adágios, ele escreve: a poesia deve resistir à inteligência de forma quase bem-sucedida. Ela resiste à inteligência, talvez fosse até melhor dizer resiste à racionalização, e deve resistir à inteligência porque não pertence a essa ordem aquilo que ela desvela. O fato de essas aparições da poesia não serem racionalizáveis, porém, de modo algum as impede de se conectarem com algumas coisas que nós sentimos e das quais nós tiramos prazer, como aponta Calar. As imagens e trouvaille da poesia, contudo, também precisariam mudar, já que se relacionam com uma realidade, com sujeitos que estão em perpétua mudança. A seção Deve Mudar, segunda parte de Notes, como o nome indica, é dedicada ao tema da mudança, que é uma das características centrais da ficção suprema nessa teoria latente. Eu vou ler dessa seção o poema 4. Tudo depende do que lhe é oposto. Assim depende o homem da mulher, o dia da noite, o imaginado do real. É esta a origem das mudanças. Inverno e primavera, em fria cópula, engendram os pormenores do enlevo. Sobre o silêncio desce a música, um sentido, paixão que só se sente, não se entende. Tarde e manhã se abraçam. Norte e sul formam um casal intrínseco, e sol e chuva um plural, como dois amantes fundidos num só corpo verdejante. As trompas que na solidão ressoam não são de alguma outra solidão. Uma só corda, por muitas vozes, fala. Quem interage, muda ao interagir. A criança adquire o caráter da coisa, do corpo que toca. O capitão e os marujos são um só, e o marujo e o mar são um. Vem, companheiro, minha irmã, meu eu, amigo e alívio, alegria e irmão. Esse é um poema bastante heraclitiano, ecoando, por exemplo, o fragmento 5, que fala da harmonia de contrários, o arco e a lira, o fragmento 43, transmudando se repousa. E assim como Heráclito, o eu lírico do poema de Stevens abraça a diferença e a mudança, colocando em relação de interdependência o ser e esse ser que, ao menos, parece oposto a ele. A noite e o dia, o inverno e a primavera, o silêncio e a música, etc. Cada um deles só seria compreendido a partir do reconhecimento do seu outro. Nenhum deles é capaz de se manter inalterado, de ser apenas si mesmo, sem relação. A noite se transforma em dia, o inverno na primavera, o silêncio na música. A ideia de que a interação entre seres que são entre si distintos os altera é o que nós lemos no verso. Quem interage muda ao interagir, que no inglês está "The partaker partakes of that which changes him", e que talvez a tradução fosse mais a participação do que a interação, mas vou ficar com a do Paulo Henriques Brito. Para nós, essa ideia é particularmente interessante quando pensamos na articulação entre o real e o imaginado e na interação entre o poeta e a poesia. Se os seres mudam ao interagir uns com os outros, seria razoável supor com Stevens que a imaginação modifica o real e vice-versa. O real, sendo a base da poesia para Stevens, modifica a imaginação fornecendo impressões e insumos com os quais ela opera. Já a imaginação modificaria o real ao lhe recobrir de interpretações que mudam a forma como o enxergamos, ao nos modificar e também ao criar para o real seres que antes não existiam. Os próprios poemas e textos, claro, mas também todo tipo de ideias e de entes artificiais. Por isso, na visão de Stevens, não é só a imaginação que depende do real. A apreensão do real depende da imaginação porque não há forma de se ver a realidade sem ela. E aqui, claro, imaginação tem um sentido lato. Lembra um pouco aquela ideia de estrutura prévia da compreensão. É o que dizem os versos: a noiva nunca é nua, véu fictício luzidio sempre se tece da mente e do coração. É a resposta de Ozymandias à fala da Nancy Anúncio no poema 8 de Deve Mudar. Nesse sentido, a imaginação seria parte da realidade e não algo à parte dela. Daí também o interesse dessa ideia de participação. A ausência de imaginação, diz o Stevens, teria de ser ela mesma imaginada. Escreve ele no poema The Plain Sense of Things, que não faz parte de Notes.
O outro aspecto de interesse nesse campo de transformações seria o da mudança que ocorre no poeta ao criar. Stevens não dá nenhuma atenção ao papel do leitor nos seus poemas e ensaios, então a ênfase fica na criação. Nesse ensaio, A Figura do Jovem como Poeta Viril, ele escreve: a forma como um poeta se sente quando está escrevendo ou após ter escrito um poema que alcança completamente seu propósito é evidência da natureza pessoal dessa atividade. Para descrever com exagero, ele, o poeta, compartilha da transformação, para não dizer apoteose, alcançada pelo poema. Tem uma idealização aqui também, mas a gente perdoa. Aqui, então, mais uma vez, não apenas o poeta cria seu poema, mas é retroativamente transformado por este, por aquilo que no seu processo de ficcionalização ele mesmo criou. A poesia faz o poeta como o mar faz o marujo. E no caso da última citação, a transformação do poeta tem a forma de uma elevação, no efeito que aqui sim se aproxima de uma mística. Se pensarmos nos efeitos poéticos que viemos discutindo até aqui, isso significa que a imaginação é transformada não só pelo real, mas também por si mesma, pelas suas trouvailles e imagens num processo de ininterrupta renovação. E com isso eu já passo a terceira sessão de notes, é rápido, eu sinto muito, mas tem que ser, Deve Dar Prazer. Dela eu vou ler só um excerto do poema 7. Ele impõe ordens tais como ele as pensa. Mas impor não é achar. Achar a ordem de uma estação do ano, achar o verão e o saber, achar o inverno e sabê-lo bem, descobrir, não impor, nem sequer pensar, partir do nada e achar o cerne da estação. É possível, tem que ser possível. O real há de surgir de seus rudes compostos algum dia, de início como fera vomitada, nutrida com o leite da aflição. Achar o real despido de qualquer ficção que não a de um absoluto. Anjo, em tua nuvem luminosa, cala e ouve a luminosa música do som exato. Nesse poema em consonância com o restante da obra, o prazer poético, que é o tema da sessão, é aproximado dessa ideia de descoberta. É a descoberta e não a imposição de uma ordem que faz aparecer o real, mesmo que esse real esteja sempre vestido pelo véu fictício. Impor uma ordem, por outro lado, é algo que a gente faz, mas que não revelaria nada sobre esse real, e por isso não levaria à descoberta de uma verdade poética. Frank Kermode dirá que o desafio que Stevens impõe à imaginação é nada menos que o de transformar a realidade sem modificá-la. Parece-me que transformar sem modificar, nesse contexto, é um modo de exigir a lealdade da imaginação ao real, o que aqui não quer dizer realismo, que para Stevens seria uma corrupção da realidade. E tem uma metáfora que é usada pelo Stevens num dos ensaios, que eu acho que ajuda a esclarecer esse sentido de transformar sem modificar, em que ele diz que, como a luz, a poesia ou a imaginação não acrescenta nada a não ser a si mesmo, mas ao acrescentar a si mesmo, ela confere um outro matiz e o transforma. Para Stevens, o que a poesia satisfaz é um desejo de semelhança, que ele pensa na forma de analogia. No texto Efeitos da Analogia, ele explica que não pensa a analogia da maneira da lógica, como uma inferência de que, sendo duas coisas parecidas num certo aspecto, elas também serão em outros. Ele escreve: penso nela, na analogia, como uma similaridade, como semelhança entre paralelos e, no entanto, paralelos que só são paralelos na imaginação. E mais à frente, no mesmo ensaio, ele afirma que a poesia é um dos efeitos da analogia. Stevens considera 3 formas de analogia. A primeira ligada à emoção, a geração de uma emoção similar à do poeta no receptor. A segunda ligada ao temperamento do poeta, entre a sua percepção de mundo e o mundo comum, o estilo e o tema próprios do poeta e o próprio poema. E a última ligada à musicalidade, como, por exemplo, na analogia entre o ritmo de um poema e os ritmos de uma época. Daí a não ser tão obscuro o que Stevens sugere quando diz que a poesia é um efeito da analogia. Ela é, considerando esse sentido que ele atribui à ideia de analogia, efeito das relações entre emoções, o temperamento, o tema, o estilo e a musicalidade do poeta e as suas interações com o receptor e o mundo. Dessas reações do poeta ao mundo, na forma dessa criação, nasceria a poesia. Na obra de Stevens, é a capacidade de imaginar e criar poesia o que nos retiraria do que ele chama de pobreza. Eu gosto, de novo, do modo como Kermode explica esse termo, e eu cito: a pobreza é a vitória da realidade sobre a imaginação, ou ainda a falha da função fabuladora. É a falha da arte em face das novas e terríveis expressões
em fornecer o que os deuses e mitos e estátuas do passado forneceram. Pobreza em Stevens é o fracasso da imaginação em encontrar o que há de bastar, que são os versos de Modern Poetry que aparecem sempre ali no Kermode. E é claro que no contexto da Segunda Guerra e no período subsequente, que são os contextos de escrita do Stevens para esse livro e do próprio Kermode, as pressões da realidade, como ele chama, se tornam mais agudas. O Stevens, contudo, argumenta que a poesia não pode ser ordenada pela política, né? Ele está bem distante dessa ideia de uma transformação social pela poesia. Para ele, a moral da poesia não se encontraria na política, mas sim no encontrar a sensação correta. Mas como não é possível alcançar esse estado de graça da sensação correta permanentemente, a gente precisaria sempre de novas criações, novas interpretações. Então, para Stevens, a poesia salva dessa ideia de pobreza, mas não em definitivo. Encontrar o que há de bastar, nesse caso, seria criar levando em conta a mudança, a provisoriedade e a impermanência das imagens. Não é tanto o produto da criação poética, o poema pronto e acabado, que interessaria nessa saída da pobreza, mas a experiência de que todo o processo da sua criação, e me parece também da sua fruição, possibilita. Encaminhando já para o final, eu gostaria só de fazer uns últimos apontamentos. Na carta em que ele apresenta aos editores o projeto de notas para uma ficção suprema, que foi citado no começo da apresentação, o Stevens explicita: com ficção suprema, é claro, eu quero dizer poesia. Aqui ele explica o que está chamando de ficção suprema. Nesse caso, me parece que a gente deve entender poesia num sentido amplo, que inclui, claro, a própria capacidade de criação por meio da imaginação. Não é um sinônimo de imaginação, mas muitas vezes tem uma certa sobreposição aqui. São características dessa poesia a sua abstração, porque, apesar de lidar com particulares, ela tende a uma infinitização das suas camadas interpretativas, a mudança que é inerente a ela, acompanhando as nossas mudanças e as do mundo, e a sua finalidade como sendo a de dar prazer. E é sobre esse último ponto que eu queria fechar fazendo um último comentário brevíssimo. Pelo que eu trouxe até aqui, me parece que a forma como Stevens pensa a poesia tem, claro, um fundo romântico e, como afirma o Kalar, humanista. A poesia aparece como um prazer desafiador que interrompe essa ideia de pobreza, ao menos do ponto de vista individual, já que ele não contempla a transformação social. E talvez por isso mesmo, em larga medida, pareça idealizado. Essa idealização, romantismo e humanismo, porém, me parece que apontam para uma ética na poética do Stevens, ainda que ele mesmo não use esses termos. Em última instância, essa ética se ancora naquilo que Stevens pensa como finalidade da poesia. Que ela deva dar prazer, isso já é em si uma finalidade. Mas Stevens vai um pouco além ao escrever que o propósito da poesia é contribuir para a felicidade do homem. Nos ensaios, ele também vai dizer que a imaginação confere certa nobreza às coisas e, citando Jean Paulin, que a poesia restaura a confiança no mundo. Ela é também um fim em si mesmo, como nós lemos no poema 9 de Deve Dar Prazer, em que ele diz: tais coisas são ao menos trabalho, exercício e ocupação, um fim em si mesmo, portanto, coisa boa. Coisa boa já é um indício aqui de juízo moral. E, enquanto fim em si mesmo, não serve a outros mestres, não se dobra nem à ciência nem à política, mas dá prazer e contribui para a felicidade humana. O último adágio de Stevens que eu leio hoje encerra uma ideia importante na compreensão da poética do autor. Nele, Stevens nos diz que a teoria da poesia é a teoria da vida. Se a teoria da poesia é a teoria da vida, o que é que essa teoria poética do Stevens nos diz sobre a vida? Ela diz, por exemplo, que é abstrata, que deve mudar, que precisa de renovação, de experiência, de mundo físico, que é pessoal, que depende de um temperamento, de um estilo próprios a cada um, que não é inteiramente racional, e que em alguns momentos há essas descobertas felizes, trouvailles, mesmo que provisórias, que nos permitem consentir com ela e encontrar nisso algum prazer. Obrigada. Bom, muito bom dia. É claro que eu vou começar agradecendo imensamente o Roberto e a Aline pelo incrível trabalho na organização desse evento. Também a todos que estão aqui, e é uma alegria participar. Também é uma satisfação ter como colega na mesa de hoje a Isadora. E eu vou tentar encurtar um pouco minha fala para
não atrapalhar o tempo, e podemos debater um pouco, né? Mas o meu assunto hoje é basicamente a tentativa de apresentar um resultado parcial ainda de pesquisa, que diz respeito a descoberta que foi, para mim, muito surpreendente, de uma aproximação entre dois poetas super importantes do grupo modernista mineiro, o Emílio Moura e o Carlos Drummond de Andrade, do líder católico Tristão de Ataíde, no final da década de 20. Eu me dei conta dessa aproximação, é possível que ela já fosse conhecida, mas eu particularmente me dei conta dessa aproximação só quando encontrei um artigo do Emílio Moura, publicado no Diário de Minas, em janeiro, no dia 26 de janeiro de 1929, em que esse artigo se chama O Drama de uma Inteligência. E o Emílio Moura faz o elogio da recente publicação da segunda série dos estudos do Tristão de Ataíde. E que são, assim, esse livro reuniu os artigos que o Tristão de Ataíde tinha publicado no seu rodapé de crítica literária no Jornal do Rio de Janeiro, basicamente nos anos de 1927 e 1928. O Drummond, esse artigo saiu no Diário de Minas no dia 26 de janeiro. No dia 24 de janeiro, o Drummond tinha escrito uma primeira carta ao Tristão de Ataíde. Essa correspondência foi publicada recentemente por um colega nosso da UFMG, o Leandro Rodrigues. E as primeiras cartas do Drummond, ao longo desse mesmo ano, de 1929, também manifestam uma aproximação à esfera de discussões e problemas que a recente e espetacular conversão do importante crítico literário Tristão de Ataíde, pseudônimo de Alceu Amoroso Lima, tinha suscitado, não é, quando ele publica, impressa, né, naquele mesmo mês de janeiro de 29, uma carta aberta ao Sérgio Buarque de Holanda chamada Adeus à Disponibilidade, e assume a liderança, não é, do grupo católico organizado no Rio. Isso também na sequência da morte trágica do criador, do principal articulador desse grupo, que foi o Jackson de Figueiredo. Tinha morrido afogado no ano anterior, no final do ano anterior, na Barra da Tijuca, no Rio. Essa aproximação ela é surpreendente para quem conhece para onde foram as obras poéticas de Emílio Moura e Carlos Drummond de Andrade. O Drummond, ele é um poeta antidogmático. Bastaria citar aqui, entre 1000 exemplos possíveis, um verso que já foi citado pelo Pedro Rena, na apresentação dele de anteontem, do Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin, não é? Aquele verso: e costumes dormir enquanto os veementes inauguram estátua. E o Emílio Moura, o próprio Drummond, num artigo da década de 40, se refere ao Emílio Moura como o poeta de uma contínua e irremissível perguntação. Esses dois poetas são marcados por uma, digamos assim, uma inclinação cética, um temperamento cético muito forte. Eu não conheço nenhum poeta tão interrogativo quanto o Emílio Moura. Vários poemas são sequências de perguntas do tipo que eu chamo de pergunta poética, em contraposição àquela pergunta que traz em si uma afirmação. Essa pergunta fabrica uma interrogação irredutível. Então, naquele momento em que esses poetas estão oscilando ainda entre várias orientações, é um momento tem um fog, né, no final da década de 20, tem uma questão política também complicada apontando ali, que vai culminar com a Revolução de 30. Parece que esse grupo mineiro, que transitaria para esse lado, né, para uma inclinação cética forte, pelo menos está considerando a possibilidade, não é, de uma saída nessa militância religiosa para os seus dilemas naquela geração. A revista
que é o órgão desse grupo, na década em 1925, são 3 números publicados em 1925, já aponta para, enfim, uma possibilidade de contato com o que vai ser a militância do Tristão de Ataíde. Quer dizer, como uma grande parte do modernismo brasileiro, em vários quadrantes, a orientação da revista é anticética. Começa o primeiro número com um texto editorial, sem assinatura, intitulado Para os Céticos. E a contribuição do Emílio, nesse primeiro número, é um ensaio chamado Renascença do Nacionalismo. Parece que a revista está tentando, assim, digamos, realizar, num contexto mineiro, uma espécie de sucursal da visão do Mário de Andrade a respeito da nação, da importância de a poesia, de as artes se afirmarem como nacionais, que é uma linha de força, não é, do modernismo paulista, principalmente a partir de 1924. O ceticismo era visto, então, como um obstáculo a esse identitarismo nacional. Mas eu me refiro aqui a ceticismo lato sensu, não a um conceito estritamente filosófico de ceticismo. Ele está associado, nesse momento, a uma certa atitude literária que é percebida, desde os meados da década de 20, como decadente, associada a uma falta de confiança, a uma certa ironia muito, entre aspas, literária, no mau sentido, ao absenteísmo político também, aquilo que o Mário de Andrade chamava de não-me-amolismo. E a crítica ao ceticismo, a essa atitude cética, essa atitude literária cética, nesse contexto do modernismo brasileiro, era também uma crítica à burguesia liberal, apesar de todos os profundos compromissos do modernismo, especialmente o paulista, com a República Velha, as oligarquias que estavam associadas a uma espécie de simulacro desse regime político. Aliás, eu não fui o único Sérgio a perceber essa aproximação. O Sérgio Buarque de Holanda, no artigo Bomba dele, de 1926, o lado oposto e os outros lados, já tinha se queixado dessa aproximação do grupo mineiro com um universo de questões e preocupações que, para ele, estavam associados ao Tristão de Ataíde, de quem ele era um crítico. Há uma passagem numa das cartas do Drummond ao Tristão de Ataíde de 1929, em outubro de 1929 já, em que o Drummond diz assim: eu sou um pobre homem sem orientação e sem coragem para optar. As cartas do Drummond têm um tom quase que de lamento, como se ele tivesse assim, se apresentando para o Tristão de Ataíde, pedindo essa orientação. Não é? Ao mesmo tempo, ele próprio resistente de antemão à possibilidade da crença. Essa passagem específica é tão interessante porque trata exatamente de uma opção, o que o Tristão tinha escrito na carta A Deus, a Disponibilidade, ao Sérgio Buarque de Holanda, dirigindo-se ao Sérgio, que tinha feito uma resenha crítica dura a um livro anterior dele, publicado também nesse ano de 1928. E o Tristão de Ataíde diz para o Sérgio Buarque assim, que você escolheu o caminho da inopção. Então está associando o Sérgio Buarque a um ceticismo que é desfavorável à ação, sendo que a ação é uma palavra-chave nesse contexto, tanto para Mário de Andrade, quanto para a revista, quanto para o Tristão de Ataíde. Eu poderia citar aqui alguns trechos do artigo do Emílio Moura, isso seria legal, mas eu vou pular por causa do tempo e passar direto para uma citação do próprio Tristão de Ataíde, no livro que o Emílio Moura comenta tão elogiosamente. Esse livro chamado Estudos Segunda Série. Eu acho que essa aproximação do grupo, minha hipótese de trabalho, ainda em andamento, é de que essa aproximação tem a ver com as inquietações motivadas pela percepção de uma mesma crise histórica, a consciência perplexa do homem moderno, nos termos que o Emílio põe no ensaio dele. E o Tristão de Ataíde, ele
em vários desses artigos publicados originalmente no seu rodapé de crítica literária, ele é um ótimo paisagista da crise, essa crise que está, eu acredito, também alcançando esses poetas mineiros, né? Lembra um pouco, assim, mal comparando, o Vladimir Safatli. Não é? Traça um painel bom, mas faz um diagnóstico bem poderoso, mas descarrila um pouco no prognóstico, digamos assim. Mas isso é só uma brincadeira, uma provocação. Por exemplo, num artigo, que é uma série de artigos, na verdade, originalmente, no livro tem o título de Perspectivas, o Tristão de Ataíde diz o seguinte: o coração dos homens, que estala como uma corda tensa por um nada, é de tal forma amassado que vive em sua sombra toda essa discórdia imensa que anda pelo mundo. Só a indiferença isolaria, mas essa é pior do que a morte, mais perigosa para a nossa vida, pois a morte só ataca uma vez, e a indiferença nos espreita a cada esquina, em cada canto interior, a cada instante. Na retórica do Tristão de Ataíde, a indiferença está associada ao ceticismo o tempo todo, né? O comportamento de indiferença, a incapacidade de reagir, de optar diante de uma circunstância, é objeto de crítica dele. E continua o Tristão: mas não é tudo. Se o homem consciente de hoje, o homem que é do seu tempo, sem se deixar arrastar pelo seu tempo, vive assaltado por esse tumulto da realidade exterior que o transborda, não é apenas de fora que lhe vem o clamor das contradições, entre as quais tem de escolher. Dentro de si mesmo, a mesma efervescência borbulha. Então, tem uma questão também do self implicada nessa percepção de uma crise histórica muito profunda. A resposta que o Tristão de Ataíde oferece é o catolicismo, é a militância católica. Eu vou trabalhar aqui com uma outra hipótese associada, de que o uso como poeta, no Emílio, o uso da metáfora absoluta frequentemente reage a essa mesma inquietação, ela manifesta, por vezes, essa consciência perplexa da modernidade. Não é? Então, por exemplo, citando apenas versos do primeiro livro do Emílio, publicado em 1931, um livro chamado Ingenuidade. Só versos isolados, né? Consciência e naufrágio, verso bem blumenbergiano, inclusive. Os altos voam, os cartazes gritam, eu sinto que o silêncio aperta, sombra de troncos e exílios nos olhos parados, a noite caiu de brinquedo, esse tipo de formulação poética que desconcerta por não ter ancoragem referencial no mundo empírico. Essa noção de metáfora absoluta, até onde eu sei, ela foi cunhada pelo grande romanista Hugo Friedrich, no livro A Estrutura da Lírica Moderna. Hugo Friedrich não tem muita inclinação teórica, acho que o único apontamento teórico que ele faz sobre essa expressão metáfora absoluta é de que ela suscita mais uma identidade do que uma comparação. Ele está comentando o poema do Rimbaud, o famoso Barco Bêbado, né, Le Bateau Ivre, e a metáfora absoluta colocada ali é o eu como um barco, né? Mas depois o filósofo Blumenberg, ele pega essa noção e a transforma num conceito filosófico mais cheio de consequências. E o Blumenberg está... Bom, antes, apesar de o Friedrich não teorizar extensamente sobre metáfora absoluta, a gente entende que ele a chama esse tipo de metáfora assim, porque ela está desprendida, solta da referencialidade empírica, como eu tinha dito antes, né? E o Blumenberg, ele vai muito além nisso, quer dizer, ele dá passos na direção de uma teoria da não conceitualidade, a partir de um enfrentamento metaforológico desse tipo de metáfora chamada de absoluta, né? Ele fala, o Blumenberg, bom, a preocupação do Blumenberg não é com a poesia, ele está preocupado com a legitimidade da metáfora no discurso filosófico. Isso é bem importante para a minha consideração aqui.
diz o Bloomberg que o desamparo da metáfora no mundo da objetividade disciplinada, com desconforto em tudo que não cumpra um padrão de uma linguagem da univocidade objetiva, exceto quando se apresenta como estética, é o que motiva a oportunidade da metáfora absoluta. Mas é exatamente, quer dizer, esse desamparo que pode servir também como uma motivação para lançar-se ao estético, por exemplo, na poesia. E eu acho que isso está presente na atitude poética do Emílio e do seu grupo naquele momento. Coisas interessantes que o Bloomberg acrescenta sobre a metáfora absoluta. Ela contém um excedente de alcance expressivo, ela produz uma perplexidade lógica, ela se dirige, ela, digamos assim, constitui um universo da imaginação que poderia ser pensado, como ele diz, como uma esfera catalítica, sendo catálise, né, uma palavra que tem a ver com a noção de dissolução. E nessa esfera catalítica, o universo dos conceitos continuamente encontra a possibilidade de se renovar, sem, no entanto, se converter nem exaurir essa reserva fundacional, como ele diz, né? Uma coisa interessante no texto do Bloomberg, no primeiro texto do Bloomberg sobre a metáfora absoluta, que é aquele prefácio, né, aos paradigmas de uma metaforologia, é quando ele chama para discussão o Kant e uma noção que o Kant põe de regra da reflexão, né? Que a regra da reflexão seria assim, o que possibilita essa combinação de elementos que, do ponto de vista do mundo objetivo, do mundo empírico, aquele mundo que o observador cartesiano pode categorizar através de injunções claras e distintas, parecem totalmente desconexos, né? Por exemplo, a ideia, o exemplo que o Kant dá, né, que assimila o Estado a um moedor. O Estado não tem nada a ver, o ordenamento político não tem nada a ver com o moedor, mas a regra da reflexão sobre o Estado e a regra da reflexão sobre o moedor, de um determinado ponto de vista, se conjugam e permitem essa fusão. No entanto, isso é o que vou acrescentar aqui, é necessário que, do ponto de vista de quem é atingido pelos efeitos dessa metáfora, se interrogue essa regra de reflexão para responder a essa metáfora. Eu queria continuar a minha tentativa de acrescentar algumas circunstâncias ao conceito de metáfora absoluta, tal como o Bloomberg o propõe, em 3 pontos, basicamente, aqui, além desse que eu já... O primeiro ponto é que eu vou tomar o partido da interpretação. Não por um compromisso com a disciplina hermenêutica, nada disso, mas por um compromisso com o público, com o ângulo do público. Eu acho que o público ele deseja ler a poesia. Eu acho que também, digamos assim, as restrições que eu suspeito que são superacadêmicas hoje, a interpretação, são um outro modo do veto à ficção, como diria o Costa Lima. Porque levanta restrições... Obrigado, Roberto. Levanta restrições aos efeitos da metáfora absoluta na poesia. A metáfora absoluta demanda a nossa atenção estética. Não interpretá-la equivale a não ler o poema. Essa interpretação, no entanto, não se garante com títulos acadêmicos, é óbvio, não é? Porque ela não é matéria de certeza, de certo ou errado, não é verdadeiro ou falso. Ela é uma matéria do plausível, não plausível, convincente, não convincente, pertinente, não pertinente. Não é? Então, quando você está diante de um enigma proposto por uma metáfora absoluta, que não tem ancoragem num real objetivo, não é? Que ela é uma verdade em si acrescentada ao mundo, não é? Você não vai ter uma interpretação definitiva para aquilo, você tem que abrir o peito. Não é? E não adianta reclamar o seu
prosápia, nem currículo Lattes para isso. Eu acho que essa interpretação ela pode ser intuitiva, é isso que o leitor livre ou natural faz, não é, quando lê, na sua experiência do poema, e vai se explicitar, então, apenas na oportunidade de uma conversa ou de um debate público, ou ela pode ser expositiva no contexto, não é, do debate entre literatistas como nós, né? Essa palavra literatista é uma invenção da Luciana, ela já usou aqui nesse colóquio, eu aprendi com ela e quero fazer circular, né? A metáfora absoluta, esse é o meu segundo apontamento. A metáfora absoluta contribui justamente por isentar-se da logicidade para dar forma à experiência onde ela se mostra irredutível a conceitos estáveis, claros e distintos. Aí é que eu acho que pode ter uma boa conversa com o Wallace Stevens, né, como eu falava ontem com a Isadora, né, a gente conversou um pouco sobre isso. Eu repetindo uma coisa que eu acabei de dizer, né, nesse mesmo tópico eu deveria acrescentar essa ideia de que a metáfora absoluta é uma verdade, né, no sentido de que ela se acrescentou a um real, né, ela não é um reflexológico, né, e qualquer, né, explicação reflexológica dela equivale a uma diluição. A outra coisa, final, enfim, bem para nós aqui nesse colóquio, que a metáfora absoluta impele a consciência da ficção também. Ela é um fruto da mimesis. E, para terminar, eu tenho esse poema que eu distribuí no handout que vocês têm aí, é um dos poemas do livro Ingenuidade, do Emílio, de 1931. Eu acho que eu subestimei um pouco a audiência, o número da audiência, não o intelecto, mas o número. E não sei se tem para todo mundo, né? Peço desculpas. Esse é um poema muito interessante, muito enigmático e bem característico do Emílio nesse momento da sua obra, Looping the Loop. O título... Bom, eu vou ler o poema, então, primeiro, e não vou comentar extensivamente, não. Eu só vou tocar em 2 ou 3 pontos para amarrar só um princípio de conversa, depois eu encerro. Looping the Loop. Uma impressão... Bom, eu acho que eu tenho que falar uma coisa do título antes, né? Essa expressão Looping the Loop é mais enigmática hoje para nós do que era em 1931 para o primeiro leitor desse livro. Essa é uma expressão que designava basicamente uma cabriola, né, uma acrobacia aérea, por exemplo. Ela podia ser aquela volta de uma montanha-russa na feira de amostras, né, em que o carrinho, né, e as pessoas ficam de cabeça para baixo. Ela poderia ser um lance de um trapezista no circo, né? Por exemplo, tinha uma coluna, uma espécie de coluna social num jornal do Rio de Janeiro que chamava-se Looping the Loop, na década de 20. Então, essa é uma expressão que está no ar, assim, não é tão estranha quanto talvez seja para nós hoje. E ela implica essa ideia da recursividade, né, de você começar uma trajetória, sofrer um perigo ali, né, um sobressalto, e regressar ao ponto de partida, né? E o poema diz, então, assim, uma impressão alucinante de formas agudas. Eu sou um feixe de planos esmigalhados. Linhas em disparada correm a mim. Quedas bruscas, quedas. Um monte tomba de repente. Achata-se, estica-se, flácido, depois some. É o país de Lilliput. Agora é o céu, mergulho. Uma impressão fofa de paina amacia os nervos, mas os nervos cada vez mais vivos à flor da pele. Eu me sinto fora de todos os planos. Todos os planos se ajustam na minha consciência. De repente, zut! É o céu que tomba ou sou eu? Senhor, eu não sabia que todas as estradas eram infinitas. O poema, o primeiro comentário que eu quero fazer é que o poema ele se serve, né, dessa estética do verso livre, do passejamento na página dos versos, né, para um pouco imitar a sensação do loop, dessa volta, né? Ele quer que a experiência da leitura, né, envolva também um certo arrepio, né, uma vertigem do loop. E o segundo ponto é como que o poema ele parece estar problematizando essa dissociação do próprio sujeito diante da experiência. E aí, então, talvez os versos assim mais... Ele todo
tem um teor alegórico, ele é próprio a uma espécie de feixe de metáforas absolutas, e eu vou privilegiar agora aqui rapidamente só essas metáforas que dizem respeito imediatamente à situação do sujeito na experiência do loop. Eu sou um feixe de planos esmigalhados. Eu me sinto fora de todos os planos e, por fim, todos os planos se ajustam na minha consciência. O loop se fechando, como que houvesse ainda a previsão de um recomeço disso, né? Porque, no final, todas as estradas são infinitas, né? A perguntação que o Drummond menciona, né, que vai crescer demais na poesia do Emílio, essa contínua e incessante perguntação, ela já aparece desenhada aqui, mas para o final do poema, é o céu que tomba ou sou eu? A perda da referência. O poema também não nos dá, não é, um ponto de vista estável, não é, a partir do qual a gente aviste esse sujeito e a posição em que ele está, não é, de uma maneira, digamos assim, apreensível fora do próprio poema. E, exceto pelo último verso, não é, que parece ser um chão, não é, onde tudo caiu, não é, nesse verso que é uma exclamação, mas que, no entanto, é o contrário da pergunta retórica que disfarça uma afirmação. Essa é uma afirmação que contém em si várias perguntas, que manifesta e fabrica poeticamente uma perplexidade. E eu acho que esse poema ele já manifesta assim, um começo de resolução do surto de aproximação ao Tristão de Ataíde nesse momento, né? Porque, ao mesmo tempo, tem a apostrofação a esse senhor, não é? Como se o sujeito, não é? Pedisse algum esclarecimento sobre a sua experiência, mas o senhor permanece mudo e abscôndito, não tem uma resposta a essa exclamação. É como eu disse, quer dizer, o verso final exclamativo é tão interrogativo quanto vai ser a obra dominante do Emílio nas décadas de 40, 50, etc. Né? Esse livro, Ingenuidade, é um livro que, se a gente o lê transversalmente, ele parece documentar muito essa procura de um caminho próprio. Alguns poemas têm uma inclinação ainda à possibilidade de uma crença, não necessariamente é uma crença religiosa, e outros vão tombar na interrogação. Não é à toa que o poeta amadurecido foi tão cruel com esse livro. Dos 30 poemas, ele reteve apenas 14 na edição definitiva da sua obra, que ele próprio organizou em 1969, chamado Itinerário Poético. Então, é um livro assim, que ficou totalmente desconhecido, porque nunca foi bem editado, o Emílio, infelizmente. Então, quem quiser ler esse livro tem que ir a uma biblioteca de obras raras, ou então comprar num leilão, assim, é sempre super caro. Mas recompensa, né? É um poeta muito, muito interessante, muito atraente e atual também. Obrigado, gente. Isadora, eu vou... Sabe o que eu fiquei pensando? Estava te ouvindo, né? Aí, de repente, chega no final e você vem com essa ideia da ética, né? E eu queria te perguntar assim, por que a experiência estética não é suficiente? Por que o prazer não basta? Por que a gente tem que achar ética ali? É isso. Sérgio, nossa, queria conversar muito, né, sobre a dignidade filosófica da metáfora, mas eu vou perguntar uma outra coisa, que nem sei se vai ser uma pergunta mesmo, mas o jogo aqui entre o eu e o self, né, no poema, ele é o oposto do jogo que eu encontrei entre o rei e o monstro, né? Porque aqui esse looping é um eu plástico, inconstante, mas ele é reflexivo, né? Enquanto o eu desse rei monstro que eu encontrei, ele é vazio. É isso.
Obrigada, Aline, pela pergunta. Eu acho que no caso do Stevens, em especial, não está tão distante a ética da estética, no sentido de que ele entende a ética da poesia como a busca de um prazer e da felicidade. Então, se esse prazer já é estético, essa estética é a ética da poesia. Isso não é uma resposta suficiente, mas eu acho que, no caso do Stevens, isso aparece dentro desses ideais que ele defende, que, como eu disse, são humanistas e etc., apesar de individualista, capitalista, burguês, enfim, que justifica, em alguma medida, essa produção poética em vistas desse prazer. Então, assim, acho que é uma resposta um pouco breve, talvez, e insatisfatória, mas é o que me veio assim num primeiro momento. Talvez tivesse que refletir mais sobre isso depois. Obrigado, Aline. Realmente é um sujeito super reflexivo, no entanto, sem amparo exterior para, digamos assim, acomodar a perplexidade da experiência. E eu acho que a resolução poética disso é metafórica, mas é esse tipo de metáfora que é fabricada no poema e se acrescenta ao real, e se acrescenta como uma verdade, né? Mas é uma verdade muito problemática, sobre a qual não há tampouco a possibilidade de um conhecimento definitivo, né? Daí a necessidade daquilo, quer dizer, se depurar na experiência da leitura, né, através de uma outra interrogação, uma interrogação que é interpretativa, que eu chamei de atenção estética, né? Aquilo reclama uma atenção estética, né? E realmente não é um poema de gosminha. Assim. Gente, tenho 2 inscritos aqui. Eu vou fazer 2 rodadas. Primeiro eu vou passar para o Henrique e Pedro, depois Luísa e Marcos. E aí vocês se organizam aí para... deixa eu passar aí. Sérgio, não sei se é uma pergunta, né? É uma reação à sua leitura, que é algo que me interessa, né? Que é um pouco essa relação entre poesia e religião, né? Pensando aqui a religião como uma espécie de uma força emotiva, né? Me chamou a atenção o último verso, né? Esse ser finito pensando no infinito, né? E o infinito, evidentemente, é algo que não cabe na ordem dos conceitos, né? Nesse sentido, também há um ceticismo religioso. Eu fico pensando nos Eclesiastes, pelo menos na tradução do Haroldo de Campos, o que sabe é o que não sabe nada, né? É uma relação com uma transcendência a qual você tem dificuldade de nomear, de dar um sentido, né? O que abre, talvez, para uma forma de pensar que não é a da ordem dos conceitos, das ideias claras e distintas. Mas essa atmosfera religiosa, né? Que está nesse poema, né? Talvez reagindo a uma outra forma de pensar a religião, né, do Ataíde, mas que ainda é religiosa. Ou como talvez seja no Drummond, né, um Drummond meio pascaliano, por exemplo, dos anos 50, sobretudo. Né, o Pascal, aliás, está lá, né, em vários poemas do Drummond. Eu queria te ouvir um pouco nessa relação da poesia com a religião, né, com esse ser finito pensando o infinito, né, essa energia emocional em torno desse problema. Foram ótimas as apresentações, muito obrigado. Acho que vocês tocaram nesse tema da crença, do ceticismo nas 2 apresentações, né? E eu me lembrei, acho que foi uma coisa que apareceu no debate com o Emílio no primeiro dia também, que é a distinção que o Gilles Deleuze faz entre o cinema clássico e o cinema moderno, como tendo o corte ali na Segunda Guerra, em 1945, com o neorrealismo italiano. E ele diz que o fato moderno ali naquele contexto é que perdemos a crença no mundo. E como reinvestir esse vínculo com o mundo, né? Como, depois desse desastre, né? Dessa catástrofe, como religar-se ao mundo, né? Eu acho que quando vocês dizem dessa questão do ceticismo, isso está presente nos anos 20, está presente antes do século XX, né? Então, eu queria que vocês discutissem um pouco isso.
Eu acho que no Drummond tem um pouco a ver que esse sentido, né, dessa máquina do mundo não é um sentido transcendente, né, que vem de cima para baixo, mas ele encontra também um sentido para a vida na lida com a poesia, na procura, né, na interrogação. Então, acho que também tem um ceticismo, mas também tem um sentido encontrado nessa procura poética. Engraçado, acho que as duas perguntas parecem se dirigir a nós dois, né? Nós dois teríamos que reagir, talvez, né? A primeira pergunta, obrigado também às duas, né? Ao Pedro e ao Henrique. Henrique, o próprio Tristão de Ataíde, ele que tem o tempo todo, né, essa palavra ceticismo na caixa de, né, ferramentas dele para usar negativamente, ele fala também num bom ceticismo, bem nessa direção, ou quase nessa direção que você fala. E é preciso dizer que um dos impulsos fortes, iniciais, dessa militância católica, conservadora, na década de 20, começou com Jackson de Figueiredo em redor de um ensaio dele exatamente sobre Pascal, né? Pascal e a Inquietação Moderna, se não me engano é o título, né? Não sei se Sérgio da Mata conhece esse ensaio, com certeza, né? E é mesmo um discurso assim muito interessante, é atraente, né? Está muito impregnado da historicidade daquele momento, né? A gente entende melhor essa crise espiritual, moral, essa sensação de mundo sem saída, né, que esses modernistas estão vivendo, né? E não é só uma coisa brasileira, isso tem um contexto muito amplo, né? O Sérgio Buarque, quando se queixa da aproximação dos mineiros ao Tristão de Ataíde, já tinha falado antes do ceticismo bocó, né, dos anatolianos, etc. Ele usou essa expressão que eu adorei, né? Então isso é uma coisa, e ele situa também a problemática num contexto de influências francesas, né? A teoria francesa da época era mais inclinada à extrema-direita, né? A ação francesa, né? Então essa possibilidade de uma ruptura com o materialismo associado então à cultura burguesa, ao liberalismo burguês, a democracia liberal, a democracia representativa, tudo isso está em causa nesse momento. Essa ruptura com o materialismo faz parte de uma espécie de propaganda da ação, né? E na sua pergunta você parece estar muito mais interessado, ao contrário, numa experiência da religião mais complexa do que isso, né? Do que uma transitividade, né, entre o sentimento da fé e uma atuação no mundo, né, mas uma coisa em que, até de um caráter metafísico, né, em que o sujeito se permite, mesmo num contexto todo atravessado por materialismo, se interrogar sobre, né, o transcendente, etc. É uma questão muito vasta, tem vários poetas que vão, eu acho, na primeira metade do século XX, dar rendimento a essa problemática. Um deles, que é bem pouco lido hoje, é o Schmitt, né? Augusto Frederico Schmitt. Enfim, mas é uma questão vasta. Pedro, obrigado também pela sua... Não te respondi completamente, né? Mas pelo menos uma portinha, assim, espero ter aberto. Pedro, obrigado pela pergunta. Eu não disse, mas esse poema, Loop in the Loop, ele também... Eu não consigo comprovar documentalmente isso, né? Mas ele também pode ter uma relação com um filme sensacional, chamado Loop in the Loop, um filme alemão que é protagonizado pelo grande Werner Krauss, o ator do gabinete do Dr. Caligari, que depois vai virar uma espécie de ator oficial do regime nazista. Esse filme é um filme de circo, um filme mudo de circo, ele é de 1928, Eu tentei pesquisar, o que eu descobri, eu consegui descobrir apenas que ele estreou em Belo Horizonte em setembro de 1930. Não sei se há uma relação direta entre o poema ou não, acho que também isso importa pouco. O filme também é uma problematização do self, né? Ele é um filmaço que eu recomendo muito. O Werner Krauss interpreta um palhaço de circo
que tem um amor por uma moça, mas ele acha que essa moça não vai nunca levá-lo a sério por ele ser um palhaço, e ela está sendo seduzida por um womanizer, um mulherengo, assim, que é o trapezista, e o trapezista vai fazer o salto no looping the loop, né? E essa, enfim, é uma história linda. O palhaço, quer dizer, o número principal do palhaço é um número de duplo, em que ele aparece com um boneco que representa ele mesmo. A cena sensacional que eu gostaria de ter projetado aqui, por isso eu perguntei a você se tinha conexão à internet, né? Porque está no YouTube o filme, e eu não consegui baixar de lugar nenhum, então fiquei incerto de trazer. A cena principal, para mim, né, que trata dessa problemática do eu e de uma dissociação perplexa do eu, é o palhaço com seu duplo no picadeiro. Ele tem uma relação agressiva com esse duplo, com esse boneco. Ele arranca a cabeça do boneco e mete a cara por dentro do paletó do boneco para ver o que está dentro. E o público gargalha muito, né? Depois ele começa a ter um diálogo com essa cabeça. E quando ele vê que o seu ideal, né, o seu amor, está na plateia gargalhando dele, aí ele próprio perde a graça e pá, derruba a cabeça arrancada do outro, né, do duplo, no picadeiro. E o efeito dessa imagem, tem um plano aproximado da cabeça do boneco abandonada, o efeito dessa imagem é muito análogo ao efeito de uma metáfora absoluta na poesia, né? Então eu acho que, por exemplo, esse esquema que o Deleuze propõe ali, enfim, eu não iria atrás dessa. Eu acho esquemático demais, eu acho apressado, eu não sei se ele viu filmes suficientes para fazer essa divisão. Eu acho que seria fácil desmontar isso. Esse filme poderia contribuir para desmontar esse esquematismo, independentemente do que o Deleuze constrói sobre essas premissas frágeis, não é? Mas eu tenho certeza que a Isadora também tem alguma coisa a dizer, né, sobre principalmente a questão da crença. Bem, obrigada, Pedro e Henrique, pelas perguntas. Esse ponto, especialmente do ceticismo como perda da vinculação do mundo, é algo que está ali em todos os ensaios do Stevens. Bom, todos é um certo exagero, mas 90%. É um tema obsessivo para ele. E ele usa essas imagens, né, o poema como aquilo que restaura uma sensação de confiança no mundo, que confere certa nobreza às coisas, que dá essa sensação de, não sei, poderíamos dizer, plenitude, fulfillment, a expressão que ele usa. Mas se a gente for pensar no fim da vida dele, eu não sei se isso chegou a se concretizar como religamento ao mundo, né, com esse religário. Ele que passou essa vida toda espezinhando a religião por ser um desligamento do mundo, e se tornar aí uma metafísica que abre mão do aqui, do presente, dos prazeres, no leito de morte se converte ao catolicismo, morre como católico. Isso tem algo aí a dizer sobre um limite também dessa idealização que ele faz. Eu não sei se durante um tempo a poesia foi suficiente para ele nesse confrontamento com o ceticismo, e se depois deixou de ser, mas me parece mais que é na via de que sempre foi uma tentativa de se religar por meio da poesia. Não sei se isso em algum momento de fato aconteceu. Por isso essa provisoriedade também, para a qual ele chama a atenção dessas trouvailles, dessas sensações assim muito instantâneas mesmo, mas também pouco duradouras. Acho que vai um pouco por aí. Esse ponto da morte, da conversão no leito, é uma coisa que me irrita, porque assim, quando a gente pensa nas mortes filosóficas, a forma como um filósofo morre diz tanto sobre uma convicção na teoria que ele defendeu. E o Stevens não foi filósofo, eu expliquei os motivos porque ele se recusava também a esse termo de poeta filosófico, mas essa mudança de chave, essa religiosidade no fim da vida, pega um pouco mal, enfim, em relação à obra que ele construiu. Não sei se serve de consolo para vocês, Adora, mas até o João Cabral, né, ao morrer, né, orou. Então,
não vamos julgá-los, né? Assim como você não julga. Só um pouquinho, tá? Vou tentar ser bem rápida aqui. Isadora, fiquei curiosa para te ouvir falar um pouco mais do romantismo, dessa aproximação entre o Stevens e o romantismo, né? Você começa falando de um certo humanismo liberal, capitalista mesmo, e aí, em algum momento, você aproxima o Stevens do romantismo via um idealismo, né? Mas fiquei curiosa. É claro que, enfim, como iluminismo, o romantismo não pode ser reduzido a uma doutrina unívoca, né? O romantismo é super contraditório, as experiências históricas românticas são super contraditórias entre si, e no caso do Stevens eu acho curioso isso, né? Porque não tem uma apologia ao poder da criação, né? A poesia não aparece como criação, mas como descoberta. Você remete à aletheia, à ideia de desvelamento, mas também tem esse romantismo que tem como modelo Homero, né? E essa ideia, enfim, do esquecimento da contingência, mas da lembrança de um outro mundo prazeroso. Então, e eu fiquei curiosa porque de 42 o Notes, não é? Enfim, no meio da guerra, né, está sendo publicado, e queria te ouvir mais sobre essa relação, de um lado um humanismo liberal, de outro uma aproximação com o romantismo. Sérgio, assim, uma pergunta muito pontual, que eu acho que tem a ver com essa relação entre poesia e religião, que o Henrique, enfim, te perguntou, se a ideia da queda, né, do looping, né, vai ao céu, mas tem a queda está com Q maiúsculo, se está associada, enfim, a essa imagem da expulsão do paraíso. Enfim, é isso. Sérgio sempre surpreendente, né? Assim, trazendo aquelas coisas impressionantes para a gente. Eu não vou fazer pergunta para você, né? Fiquei assombrado com o poema por motivos outros que a gente pode conversar depois. Eu só queria dizer que sobre a mesa, eu estava desde o começo pensando em Augusto Frederico Schmitt, e eu acho que vocês dois estão desde já convocados a escrever um trabalho conjunto de Wallace Stevens e Augusto Frederico Schmitt a partir do Biografema, que são esses dois caras que estão indústria, um seguro, o outro, né? Esse Biografema vai permitir que esses dois escrevam um trabalho conjunto sobre os dois. Queria fazer uma pergunta para Isadora, na verdade uma provocação para Isadora. É que você não teve tempo, mas aí eu vou provocar, de fazer um pouquinho de close reading, né? Porque é muito assombroso pensar a imagem que você constrói de uma espécie de despertar do poeta, digamos assim, de fazer-se do poeta como uma espécie de levantar, que vai dar naquela imagem do anjo, lá no final, ouvindo a luminosa música do som exato, né? E eu fiquei muito impressionado com uma passagem, acho que é no segundo poema que você mostra, né? Que é A Walk Around the Lake, e logo abaixo isso está condensado em Awakening. A Walk Around the Lake, Awakening, que é o acordar a partir de uma volta na lagoa. E eu não traduziria como um passeio no lago, mas uma volta na lagoa, porque ia dar para rimar com uma voa, que é o Awakening, é uma voa com a volta na lagoa. Então, de quem são as traduções? São suas? Paulo Henriques Brito. Então, eu já estou criticando o Paulo Henriques aqui, porque eu acho que podia... a fusão de A Walk Around the Lake com Awake fala dessa coisa de descobrir o que você mostrou como ideia na forma. Então, eu queria saber se você trabalhou mais isso. Agradecer muito os dois. Claro, aí a gente coloca, então, Roberto, e posso passar para ele aqui? Você pega aqui? Bom, vem. Queria agradecer, claro, as duas falas que se afinaram, né, tão lindamente.
me ocorreu o seguinte, né, assim, no compromisso de ambos com a filologia e com a interpretação, como que isso está ligado ao primado do objeto. Né? Nunca tinha me ocorrido assim com tanta clareza que se parte disso, né, do primado de um objeto para começar a investigar, para poder entabular uma perguntação, é inevitável, né, se confrontar com a tarefa interpretativa. É mais um comentário do que uma pergunta. Obrigada pelas perguntas. Vou começar, então, com a pergunta da Luísa sobre essa ideia de romantismo, que parece um pouco estranho, né, associar ao liberalismo, enfim, mas na poesia do Stevens acho que não fica nada estranho. Por mais que ele, enquanto figura poética, esteja ali sempre dizendo, olha, eu não vou viver da minha poesia. Tem um momento muito engraçado numa das cartas que ele diz que se interessa tanto, que gosta tanto de bons queijos e vinhos, quanto da ficção suprema. É por isso que ele não vai abandonar o trabalho dele na empresa de seguros. Ele tem essa coisa assim de querer um conforto material que aparece de novo às vezes na poesia. Sem julgamentos, né, Sérgio? Você falou só um pouquinho. Mas, nos ensaios, quando ele fala da própria poesia, não da própria dele, mas da ideia de poesia, da imaginação, as imagens são muito românticas. O próprio livro de ensaios, The Necessary Angel, ele abre com um verso falando, vós que é o anjo necessário da terra, que redime o mundo, etc. Assim, essas imagens aproximam a imaginação do divino, colocam a poesia nesse lugar de elevação. Talvez seja um pouco mais nesse sentido que eu estou pensando no romantismo, apesar de ele também querer se desligar um pouco de certa tradição romântica, do idealismo alemão, por exemplo. Ele vai fazer as críticas a essa forma de romantismo, mas não consegue se desligar, né, de um campo enquanto ideal mesmo. Assim, ele tem uma influência forte do Santayana também, com quem ele estudou, e acho que passa um pouco por aí. Não sei se isso responde um pouco a sua pergunta. Agradeço os comentários. Eu acho que nem teria muito, né, o que reagir, né? Eu só não queria deixar de mencionar aqui um pedacinho de uma conversa que eu tive com a Isadora ontem, né, que a gente conversou, que eu acho que tem um canal interessante, né, de comunicação entre esses poetas, né, o Emílio e o Stevens, por essa proposição do Stevens que você, na sua fala, comentou brevemente, da pressão da realidade, né, e da resposta que a poesia dá, né, pela via da imaginação. E até, por exemplo, esse trecho que o Marcos citou, enfim, entra nessa categorização também da metáfora absoluta. Tem várias, né? Assim, vários desses poemas que você citou são lindíssimos. E, por exemplo, o Sol sem nome, e como ele, né, fabrica imediatamente ali uma metáfora absoluta para dar nome ao que não tem, né? E ele que põe, é a resposta da imaginação, né? É tão interessante isso, né? Agora, realmente, para isso surtir efeito estético no leitor natural, como eu chamei assim, não sei se impropriamente, não é? Ou entre nós, estudiosos, nós temos que abrir o peito, né? Aí a gente tem que interpretar, né? Você apresenta o poema, né, e uma leitura que faz enorme sentido, e o poema é, de fato, muito bacana. E eu fiquei pensando se esse caminho do self, da própria historieta sugerida pelo título, não se sobrepõe, no sentido de que essas coisas se amalgamam de algum jeito. É um poema também metalinguístico, assim, quer dizer, eu acho que ele abre um caminho para isso, né? Desde as formas agudas, esse movimento dos planos. E, nesse sentido, se a gente pega os poemas do Murilo Mendes, de 30, ou alguma poesia, você tem, não sei se você concordaria com isso, você tem esse movimento de poemas que são, digamos assim, dentro desse duplo movimento, né?
de poemas meio que do fracasso, ou seja, o poema se constrói exatamente na possibilidade, na abertura de fazer, e ele vai terminar no looping, assim, né? Ele dá para trás, e ao fracassar o poema está pronto, né? No sentido de que ele faz também esse périplo que você está aqui colocando. Quer dizer, eu vi alguma coisa nesse sentido, não sei se você concordaria. Queria agradecer assim, as duas excelentes, brilhantes apresentações, sim, muito bom mesmo, obrigado. Mas, Sérgio, um papo antigo nosso. E aí, um comentário, não chega a ser uma provocação, talvez seja. Me chamou muita atenção, e você mesmo sublinhou isso, o sentido do termo, não vou falar conceito, né, de ceticismo para aquela geração. Isso me interessa muito. Eu gostaria que depois você pudesse me mandar, inclusive, esse texto da primeira edição da revista. Eu teria muito interesse em conhecer. Mas por que digo isso? E me impressionou a frase na carta do Carlos Drummond que você leu, não é? Se não anotei errado, eu sou um pobre homem sem coragem de optar, é isso? É algo assim, né? Algo nessa direção. E isso, como você bem sabe, para mim representa muito assim, a posição do Sérgio Buarque, o Sérgio Buarque de raiz do Brasil, e já de antes disso, claro, né? E aí vem a provocação. Embora a gente possa ler nessa atitude, entre aspas, cética, naquilo que eu prefiro chamar, pelo menos para o Sérgio Buarque, de indecisionismo, não é? Um tipo de expressão de uma crise do tempo, etc. Eu me pergunto se não há também não haveria uma afinidade eletiva com o conservadorismo. E por que eu digo isso? Olha que curioso, quando eu pesquisei lá no arquivo da Unicamp as cartas do Sérgio Buarque, dos anos 30 eu encontrei uma única. E era uma carta do Francisco Campos agradecendo pelo envio de Raiz do Brasil, da primeira edição. Bom, isso ficou adormecido, né? Recentemente, eu tive uma surpresa muito curiosa, lendo Anais do Senado, tá? Por razão de uma outra pesquisa. Encontro um texto do Jabas Passarinho tardio, fazendo uma ironia com o governo Lula. Mas, veja bem, já tivemos conservadores que era possível ler, não é? Mas deixa eu chegar no ponto. E ele está ironizando o primeiro governo Lula, num certo momento, e aí ele faz uma brincadeira com o Chico Buarque, mencionando aquela famosa música, Você Não Gosta de Mim, mas sua filha gosta. E ele diz, bom, eu poderia dizer também hoje, você não gosta de mim, mas o seu pai gostava. Como prova a dedicatória que eu tenho em Raiz do Brasil, que ele me enviou de maneira muito cortês. E a pergunta é essa, será que esse indecisionismo, esse ceticismo nos termos da época também não pode ter uma afinidade eletiva com o conservadorismo? E daí essa facilidade com que Sérgio Buarque foi deglutido pelos nossos conservadores? Conversa antiga mesmo, né? Vai longe ainda, espero que não termine, né? Que é um enorme prazer. Sobre o Roberto, eu vou pensar, eu achei muito legal isso que você fala, né, de ter, então, quase que um mecanismo, né, no poema modernista, muito interessante isso. Até você falou, menciona o Murilo Mendes, que eu também poderia ter lembrado, né, do Murilo Mendes, do Jorge Lima, para falar quando o Henrique me surpreendeu com aquela questão sobre a religião, né. Enfim, eu não tenho resposta agora, Roberto, né, mas eu acho interessante, vou pensar nisso sempre, não vou esquecer disso, não. Agora, para o Sérgio, é extremamente difícil essa sua questão, né? Além da provocação ser excitante e pertinente, ela é extremamente difícil. Por quê? Porque esse é um momento, o final da década de 20, e
a década de 30 como um todo, né? Especialmente aquele miolo ali, exatamente quando sai Raízes do Brasil, primeira edição, em que há vários conservadorismos, né? E eles são diferentes entre si e competem entre si. Um deles é o fascismo mesmo, né? O Francisco Campos está perfeitamente identificado com o fascismo, e vários outros intelectuais modernistas e estadistas ligados ao modernismo estão também, né, marchando com camisa, né, de alguma cor, né, não necessariamente verde, como os integralistas, Gustavo Capanema, Oswaldo Aranha, né. E é muito interessante esse documento que você achou, né, a respeito do Francisco Campos, né, muito interessante. E eu não discordo de você que a primeira edição do Raízes do Brasil tem um teor conservador, mas, ao mesmo tempo, ele está marcando uma posição contra a extrema-direita, né? Ele já tem uma... Isso eu sei que é discutível, e a gente vai sempre discutir isso, né? Porque... pode ser, né? E ele, eu talvez tenha me expressado mal. O Sérgio Buarque, no lado oposto dos outros lados, ele também é um anticético, né? Fala ceticismo bocó, ele também, digamos assim, também está associado a essa ideia de que tem que abandonar aquela atitude cética e partir para uma ação, né? Ele é até bem estouvado, né? Aquele texto ali foi né, ele se queimou para todo, né? Ele se queimou, de repente os outros lados é que viraram opostos, né? Mas é isso, quer dizer, é difícil responder porque tem que fazer um trabalho de cirurgião, historiográfico de cirurgião, para ir separando, né? Tem um outro personagem que é um interlocutor também subterrâneo lá do Raízes do Brasil na primeira edição, que é o Otávio de Faria, por exemplo, né? Aquele livro Maquiavel e o Brasil, o próprio Ribeiro Couto, né? Que é um escritor interessantíssimo e super querido nesse momento. Quando o Raízes do Brasil é publicado, o Ribeiro Couto é um interlocutor privilegiado do Plínio Salgado, é um integralista de primeira ordem, super fanatizado. E ele é a origem do conceito, né? Ele não é a origem do conceito, ele é a origem da expressão homem cordial, mas o Sérgio Buarque pega essa expressão e dá um nó e faz outra coisa, né? É muito diferente o que o Sérgio Buarque faz com essa expressão, trabalhando-a conceitualmente numa direção até oposta ao que o Ribeiro Couto, né, planejava ao escrever aquela carta para o Afonso Reis, né? Então, eu não discordaria de você que aquela primeira edição ela é totalmente diferente, né, do que vai ser a edição definitiva, né? É um livro que tem uma aproximação a certos aspectos do pensamento conservador naquela época, mas não fascista. Acho que não. Então, inclusive, ele está até demarcando alguma posição ali, mas eu sei que isso é discutível, né? Eu sei. É só para responder o Marcos, não foi exatamente uma pergunta, mas eu adorei a intervenção, porque eu não falei muito dos sons e etc., mas essa observação das semelhanças no Perhaps the Truth Depends on a Walk Around the Lake, depois vira o Awake, isso é ótimo para pensar a forma como o Steven está falando também das analogias musicais, essa busca de semelhança e o efeito sendo poesia, né? Lembrei disso também do ensaio do Stevens, que tem o nome de O Cavaleiro Nobre e o Som das Palavras, que ele também vai se dedicar um pouco a esse tema, que seria uma boa leitura para pensar um pouco mais sobre esse aspecto na obra dele. Então, obrigada pela intervenção.